Em 2022, completa 30 anos que o Rio sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio 92. Foi a partir desse evento que o mundo entendeu a importância de promover o desenvolvimento socioeconômico mais sustentável, com ações voltadas para a proteção e preservação do meio ambiente. Na contagem regressiva desse marco histórico para o calendário mundial da sustentabilidade, o Estado do Rio está se organizando para mobilizar pessoas e instituições em torno de uma agenda de ações e iniciativas voltadas para a sustentabilidade. Nós estamos falando da Rio+30, tema do Rio em Foco, que começa agora. Conversa comigo no Rio em Foco de hoje sobre a Rio+30 é o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, e o presidente da Câmara Empresarial Rio, Paulo Protásio. Oi, secretário. Oi, Paulo. Olá, Geisa. Tudo bem? Secretário, o Rio, por resolução, criou um grupo de trabalho da Rio+30. Quem participa desse grupo de trabalho e qual o principal objetivo dessa ação? Bom, Geisa, primeiro saudar aqui nosso querido Paulo Protásio, saudar a TV Alerj, dizer da importância e do protagonismo do Rio de Janeiro para que a gente possa trazer esse evento de comemoração dos 30 anos da Rio 92. É de fundamental importância para nós rememorar essa ação, esse marco que aconteceu no mundo, no planeta. E o Rio de Janeiro tem esse compromisso de resgatar esse evento e nós queremos muito contar com a participação da ONU, das Nações Unidas, nesse processo. Mas, de qualquer forma, estamos caminhando. Nós temos hoje uma resolução pronta para criar um ofício solicitando uma carta de interesse ao Itamaraty, à ONU, para escrever o Rio de Janeiro para sediar novamente essa comemoração. E nós nominamos de Rio+30. E várias instituições estão nesse contexto inseridas, que é a Secretaria do Ambiente, a Superintendência de Relações Internacionais do Governo do Estado, a ONU Habitat, a Firjan, a FEComércio, a Câmara Empresarial, que aqui é protagonizada pelo Paulo, o IDG, Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Alerj e a UERJ. São essas as instituições que nos auxiliam nesse momento para a gente poder escrever o Rio de Janeiro a receber esse importante evento. Nesse grupo de trabalho, que já teve uma primeira reunião, começou-se a desenhar esse ofício. Mas se falou muito sobre esses 30 anos, e o que a Rio 92 despertou em termos de potencial do Rio de Janeiro para a sustentabilidade. Paulo, você que participou lá da Rio 92, conta um pouquinho para a gente sobre a importância disso. Quer dizer, esse tema da sustentabilidade agora com a pandemia da Covid-19 se torna mais evidente, a importância da gente apostar nessa agenda. De que maneira, lá atrás, o Rio começou a escrever essa história? Conta aqui para a gente. Eu confesso a você que isso foi uma conquista do Rio. Ou seja, de fato, eu na época, na altura, um pouquinho antes de 90, tinha já uma ideia da candidatura minha à Associação Comercial do Rio. E ali residia a ideia de formatar, fazer, preparar um plano que fosse de 90 em diante. E a ideia foi conhecer os grandes eventos do mundo que estariam ocorrendo. E, por acaso, a relação naquela época com o Dr. João Clemente Baiano Soares, que era o secretário-geral do Itamaraty, ele mandou uma lista, e nessa lista estava a reunião 20 anos depois, combinada em 72 pela primeira-ministra Brundtland, para que ocorresse no Brasil. Nós imaginamos aonde? Aí descobrimos que não havia ainda uma definição da cidade, que se esperava a eleição da presidência, da nova presidência, do novo governo, para fazer a indicação da cidade, que ocorreria um ano depois da chegada desse novo governo. Aí nós nos candidatamos.
a candidatura foi mobilização total da sociedade. Foi uma ação muito interessante, vibrante, eu diria. Nesse processo, a gente foi crescendo, seja com a carta do governador, com a carta do prefeito, o governador naquela época, na forma do Brizola, e o Marcelo Alencar como prefeito. Dentro desse processo, a gente acabou levando e trouxemos para o Rio de Janeiro a reunião mundial. E o Collor me nomeou como presidente para ser seu secretário executivo. Aí eu descobri que tinham duas reuniões. A primeira reunião era a reunião oficial, a de governo. A segunda reunião foi a primeira reunião da sociedade de todas as Nações Unidas em todos os tempos, em que o presidente, na época do Conselho, o secretário-geral, Maurice Strong, ele teria chamado e convocado a sociedade para vir aqui. E vocês imaginem, 30 mil ONGs já estavam inscritas no processo para vir para o Rio de Janeiro. E não tinham preparo para isso, não havia um preparo para isso. O Rio Centro estava dedicado ao governo, a todos os grandes mandatários que viriam, e nós ficamos em dúvida aonde fazer. Quanto mais longe do Rio Centro conseguimos considerar como sendo mais seguro, por conta de que havia restrições muito grandes para você chegar no Rio Centro. Aí escolhemos o Parque do Flamengo. E o Parque do Flamengo entrou para a história dessa relação de todo mundo que aqui esteve durante esse quadro da nossa apresentação do Rio de Janeiro para ser o centro dessa discussão. O programa foi muito rico, o programa foi intensivo e são muitas instituições que nasceram após isso. Eu diria a você que é uma das, vamos dizer, partes do currículo vitae da cidade que deve ser preservada. É uma das partes do currículo da cidade e do Estado que deve ser, vamos dizer, enquadrada de uma forma cada vez melhor, mantê-la na primeira parte da cidade como sendo o seu compromisso com o futuro sustentável, que hoje é o que nós temos pela frente. Secretário, a gente está se propondo a sediar aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a Rio+30, e como o Paulo lembrou, também é a data de comemoração da Estocolmo +50. Então a Suécia também está buscando gestões aí para fazer um grande evento de reunião. Como é que o Rio está pensando e planejando se posicionar em relação a isso? Trazer a sociedade civil para cá seria o caminho para a gente também marcar a nossa data, e nós que sediamos dois eventos, né, a Rio92 e a Rio+20? Exatamente, Geisa. Nós acreditamos que, independente da agenda da ONU, nós precisamos pontuar esse marco de 30 anos do aniversário da Rio92. Sabemos que os suecos estão na nossa frente, né, nessa mobilização, estão há mais tempo articulando, né, e provavelmente, né, vai acontecer, né, os 50 anos de comemoração de Estocolmo, e o Rio de Janeiro quer também fazer parte disso. Nós estamos com o nosso time aqui fazendo a interface com os representantes da Suécia aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, para que a gente possa buscar essa interação, buscar ferramentas que a gente entenda que seja possível nós auxiliarmos, né, o evento deles e eles também abrirem um pouco a oportunidade para o Rio de Janeiro fazer parte. Então, acho que é possível, acho que nós estamos caminhando nesse sentido, a reunião em breve acontecerá, eu espero que seja proveitosa, que a gente tenha um desfecho positivo e que a gente consiga, aí, em sintonia, fazer, tanto aqui no Rio de Janeiro, como o evento acontecendo na Suécia, porque nós entendemos que a pauta ambiental, a pauta do clima, da sustentabilidade, ela é urgente, ela é imperiosa, nós não podemos simplesmente nos contentar com um evento, nós temos que fazer mobilizações por todo o mundo, e o Rio de Janeiro, o Brasil, certamente não vai se furtar de lutar para fazer a sua frente de trabalho nesse sentido. Sobre como a gente está articulando isso em nível nacional e estadual, é o que a gente vai conversar no próximo bloco. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.